Ali entre os anos 80 e 90, uma mulher pós-graduada em física nuclear pela Universidade de São Paulo decidiu mudar de carreira e ingressou numa área bem distinta: comunicação. Olha, os dois temas que parecem não ter nada a ver acabaram se entrelaçando em vários contextos. E ela foi uma das primeiras a abrir um blog na internet brasileira. Imagina que eu, em 1975, eu já sabia programar, eu sabia o que era um algoritmo, eu estava numa bolha que parecia que não servia para nada, porque ainda não existiam as ferramentas de comunicação. Mas quando elas chegaram, quando chegou o computador pessoal, PC, nos anos 80, eu já falei, cara, tô embarcando. Com sua longa experiência e seu icônico cabelo branco, a Rosana Herman pode até surpreender os milhares de jovens que acompanham hoje no TikTok. Mas aos 67 anos, ela carrega um espírito jovem e sedento por novidades, viu? Um dos seus trabalhos mais recentes é desvendar os mistérios da inteligência artificial e refletir sobre todas as mudanças que presenciou na rede mundial de computadores. Aliás, uma experiência ainda mais necessária nesse tempo em que a internet parece ser terra de ninguém. Há 15 anos, quando surgia na internet a personagem Tula Luana, a Rosana virou meme, mas encara a situação com uma sobriedade valiosa. Eu acho que as pessoas têm 15 anos de deboche e brincando com uma pessoa que tem um problema sério de saúde mental. E tudo que eu fiz foi atentar para o fato de que ela precisava ver que ela talvez tivesse um diagnóstico que podia não estar certo, como não estava. Todo mundo, a internet inteira debochou dela. E agora que todo mundo fala em saúde mental? Não dá para olhar para trás? Ainda é engraçado usar a Tula? Com mais de 40 anos de carreira, a Rosana se destacou no rádio, na televisão, atuando como roteirista, apresentadora, colunista, escritora. Ela escreveu para programas icônicos como Sai de Baixo, Pânico na TV, Telecurso, que saudade do Telecurso, Domingão do Faustão, Xuxa e atrações infantis da TV Cultura, como o Gloob Gloob e X-Tudo, você lembra? Hoje, colunista da Folha de São Paulo, palestrante e escritora, a Rosana é nossa convidada para o podcast Bom de Papo. Então senta aí que lá vem história. Quando a gente olha para qualquer geração que tenha algum conflito, né, de 10 anos de diferença, de 20 anos de diferença que seja, 5 anos que seja, a gente sempre ouve uma frase: na minha época que era bom. E você tem uma característica que eu acho encantadora, que é de o agora que é bom. Você sempre quer ser a primeira a entrar nas coisas, tá atualizadíssima sempre, não é de agora, é sempre a primeira a entrar nas plataformas. Agora entrevistando o ChatGPT aí, o pessoal assiste no TikTok, talvez não saiba que você também foi uma das primeiras a fazer vídeo currículo 20 anos atrás também. Me conta uma coisa, de onde é que sai essa sede por ser a primeira em quase tudo, né, em experimentar coisas novas? Eu sempre fui novidadeira. Né? A pessoa fala assim, inovação, umas palavras bonitas, mas eu sou novidadeira. Eu gosto realmente da novidade, como você falou, do agora, do que está acontecendo, né? Eu não sou uma pessoa, digamos assim, autocentrada. Lógico que eu cuido de mim, tenho meus interesses, mas eu acho o mundo tão grande. Assim, a humanidade tem 8 bilhões de pessoas. Olha quanta coisa interessante, e mais a natureza, e mais os planetas, e mais o universo inteiro. Então, tem tanta coisa para aprender que uma vida não basta. Então, eu estou sempre procurando o que tem de novo e compreender a soma. Cada vez que aparece uma coisa nova, uma coisa influencia na outra. Então, vai fazendo uma grande cadeia de aprendizado, sabe? Então, eu acho triste que uma pessoa perca o interesse pela vida, pelas coisas, porque, meu Deus, é tanto conhecimento para poder adquirir, né? É exceção se assim, você encontrou outros e outras como você por aí, Rosana? Eu acho que a minha geração tinha menos inputs. E hoje você pode ficar mais passivo, porque as coisas vêm para você. Você tinha que ir atrás. Ai, que Então, eu bom, acho que que demais. isso, a gente cria um hábito de busca. Uma geração que a gente tinha que fazer busca ativa para entender o mundo. A gente não tinha zona de conforto, a gente tinha só a zona. E é assim que você foi parar em física e depois física nuclear? Me explica essa história.
Eu queria entender como as coisas funcionavam, como o mundo funcionava, né? Então não bastava só admirar, mas compreender o que estava por trás. E a física sempre foi, das ciências exatas, a mais ligada à filosofia, né? A engenharia é mais estabelecida, a física não, a física sempre foi uma busca, uma procura por entender como funciona tudo, né? Do átomo, do quark, dos componentes de um átomo até o universo. Então me parecia uma gama interessante, que englobava uma espécie de tudo que existe no mundo, né, a física. Então, essa sempre foi assim a ciência que me parecia mais assim, da qual eu recebi um chamamento, né? Eu recebi um chamado, vem para cá, que a gente tem coisas para estudar aqui. E nada de prático, porque imagina uma mulher, uma menina, fazendo física nos anos 70, era assim, zero chance de emprego, zero chance de ganhar dinheiro, sabe? Era realmente pela possibilidade de aprender e o deslumbramento de entrar numa universidade onde eu poderia ter acesso a tudo que existia de melhor. E aí você sai da universidade, muda a vida e começa a trabalhar com comunicação. Quero saber onde é que você aplicou física nuclear aí na sua carreira. Deu para aproveitar além do conhecimento em si, para o seu dia a dia, nas redações, por aí? Como é que foi Mas isso? muito, muito. Eu sempre digo que a melhor coisa que eu fiz, a segunda foi a melhor foi ter largado, porque trouxe para mim. Imagina que eu, em 1975, quer dizer, olha, há 50 anos, eu já sabia programar, eu sabia o que era um algoritmo, entende? Eu, assim, eu estava numa bolha que parecia que não servia para nada, porque ainda não existiam as ferramentas de comunicação. Mas quando elas chegaram, quando chegou o computador pessoal, PC, nos anos 80, eu já falei, cara, estou embarcando. Eu lembro que um amigo na TV Cultura, eu já era roteirista lá desses programas infanto-juvenis, revistinha, Gloob Gloob, e um amigo Estudo, chegou né? para mim, X-Tudo, chegou e falou assim, olha, tem um negócio que agora a Telefônica te dá um terminal na sua casa. E aí você despluga esse terminal da TV, você compra um drive externo e um disquete 5 1/4, e você vai ter teletexto na sua casa. E você imagina, era uma coisa meio dos pitagóricos, uma coisa escondida, assim. E eu fui lá e pedi, fiz, e botei lá um MSX na minha casa. Então eu já tinha um Engetexto, você arruma um programa chama Engetexto para você escrever numa televisão de 14 polegadas, não existia monitor ainda disponível. Então, eu entrei bem cedo, porque eu já tinha essas artimanhas da física. E eu acabei virando uma que se chama, né, early adopter, uma pessoa que adota uma tecnologia nova bem cedo, porque eu já tinha algumas ferramentas. Eu falei, então isso tudo que parecia inútil, peraí, deixa eu abrir a minha caixinha de ferramentas aqui. Eu sei usar isso. Então, foi muito legal, porque trouxe para mim ferramentas que quem era da física não estava em comunicação, e quem era da comunicação não tinha ideia do que estava acontecendo no mundo de tecnologia. E então isso acabou juntando quando apareceu o primeiro computador pessoal. Imagina depois com a internet. E hoje você Entende? Então, entrevista o Chat GPT. Que é, loucura, né, pensar nesse texto por telefone, digamos assim, por sinal telefônico, que agora é uma tecnologia capaz de interagir, assim, de uma forma inimaginável, né, imagina nos anos inimaginável. 70. O que dava para imaginar era uma conversa em texto, quando foi aparecendo a Eliza e tal. Mas você tem uma coisa que se aproxima tanto do humano, que assim, é um agente, é quase uma entidade. As pessoas estão usando muito mais, inclusive hoje, para companion, para ser companheiro, assistente, alguém com quem conversar, alguém que está presente assim na sua vida, alguém, uma coisa, né? Mais do que uma ferramenta só de busca de resolução de problema. Então, assim, foi muito incrível você poder ver o processo do surgimento Uhum. de como aparecer, como foram as primeiras interações da gente com a máquina, da gente com a rede, podendo trocar arquivos de música e essas disrupturas que foram acontecendo na indústria da música,
né, na comunicação. A gente foi mudando completamente essas interações. E hoje a gente interage com a máquina como se fosse uma entidade, né, que dá respostas e que faz parte da sua vida. É maravilhoso isso. Essa história do earlier adopter, né, de chegar cedo nas coisas, pesquisando sobre você aí na internet, a gente encontra no YouTube vídeos teus ali de quase 20 anos atrás. O YouTube tem 25, completando 25 agora, né? Você também chegou cedo ali, era tudo mato, como dizem por ali. E um dos teus vídeos era você fazendo um currículo em vídeo. Você lembra de ter gravado esse vídeo? Como é que foi aquilo? Porque Lembro. assim, eu imagino que, primeiro, né, ter acesso a poder gravar um vídeo naquela época não era uma coisa tão acessível como hoje em dia, e aí ter essas sacadas de fazer isso também é uma coisa muito à frente, assim, também. Porque tudo era experimental e você não tinha as ferramentas que você tem hoje. Para quem vê o resultado, parece uma bobagem. Fala, nossa, um vídeo de uma mulher falando. Só que não tinha CapCut, não tinha você poder ter o seu próprio teleprompter. Hoje você tem o teleprompter no celular, você bota o texto Sim. lá e parece que você é gênio da comunicação, né? Como fala bem, como ela... Tinha que escrever o roteiro, tinha que decorar o texto. Tinha que decorar o texto, porque o texto é feito num take só. Tinha que decorar o texto inteiro, fazer o take inteiro, não tinha onde ler, não tinha teleprompter. Você podia até botar um papel colado, um sulfite que você tinha que imprimir, colar no computador, assim, mas para quem olha com os olhos de hoje, parece trivial. Mas se você pensa nas ferramentas que você tinha e não tinha naquela época, tudo era realmente uma descoberta. Você tinha que pensar o que você quer fazer, como você vai fazer, e se não tinha as ferramentas, você tinha que inventar, né? O seu Uhum. tacape, a sua roda, sabe assim, você tinha que fazer suas ferramentas rudimentares, assim. E qual que era o contexto Hoje, desse vídeo, Rosana? Você resolveu gravar para alguma coisa de trabalho? Era um teste? Era um experimento ali? então, como eu tinha que mandar, às vezes, o currículo, eu falei assim, vou fazer um vídeo currículo, mas como roteirista de humor, eu vou fazer já numa plataforma de humor, eu vou fazer de um jeito bem humorado, né? Então, eu Aham. falava quem eu era, o que eu fazia e tal, mas eu fazia também uns pensamentos filosóficos que servem para mim até hoje, que dizia que no mundo onde se vê hoje a mediocridade como uma meta a ser alcançada, eu via a mediocridade como um abismo onde eu tinha medo de cair, né? E a gente vê que com o tempo, hoje, pessoas hoje que são as mais seguidas, as mais famosas e as mais bem-sucedidas financeiramente, algumas delas são realmente medíocres, no sentido de que são pessoas medianas, que não deixam nenhum legado para o mundo, que não melhoram a vida de ninguém, mas se tornaram motivo de interesse de milhões de seguidores, que as pessoas querem saber o que ela está fazendo, se ela já almoçou, enfim. Mas uma coisa bem assim, digamos, não nem de sentido ofensivo, medíocre vem de média, né? Uhum. De coisas bem comezinhas e cotidianas. E tem gente fazendo muito sucesso só fazendo streaming da própria vida, sem nenhum conhecimento específico, sem nenhuma proposta de melhorar a vida de ninguém, só como, assim, passatempo. Eu não chamo nem de entretenimento, mas de passatempo. Você talvez seja muito apta a responder essa pergunta. Como chegamos até aqui, Rosana Herman? Porque você tá na internet desde que internet é mundo, assim, né? Desde 95, pelo menos, né? Se eu não tiver errado, com teu blog, Isso. né? Começa no teu blog ali, e você acompanha o surgimento, a evolução toda até, assim, até o nível de hoje. Como e por que a gente chega aqui, hein, Rosana? Quando ainda tudo era mato e a ser descoberto, né, nós ainda estávamos num sistema onde a máquina era um objeto, uma ferramenta para o nosso trabalho, o nosso deleite. A gente ainda era quem mandava naquilo que a gente estava descobrindo. Nós ainda estávamos no comando como seres humanos. À medida que isso foi evoluindo, que as ferramentas foram evoluindo, e as redes sociais surgiram e os algoritmos foram melhorando, foram se tornando mais eficientes, nós deixamos de ter o controle das coisas, nós deixamos de ser sujeito e passamos a ser objeto Uhum. desses algoritmos. Tem um filósofo argentino vivo, muito inteligente, chamado Benassayag, e o Benassayag diz que a gente hoje é escravizado, nós somos colonizados por algoritmos que a gente não entendem,
não entende, não sabe como eles funcionam, e talvez quase 90% a quase totalidade de todos os assuntos que a geração Z conversa, pensa, acredita, sabe, sente, tudo isso, todo o repertório que ela construiu, foram os algoritmos que fizeram a curadoria, que jogaram para ela e elas formaram opinião. Então, como eu vim ainda da era analógica, assim, eu pus barquinho de papel na água, tinha enxurrada, tomava chuva, pisava na bosta, andava a cavalo, assim. A gente fazia muita coisa, não chamava de experiência imersiva, era vida, a gente vivia. E a gente tinha esta vida, né, sensorial, 3D, realidade real mesmo, e tinha a outra parte que foi evoluindo, que era essa parte digital. Mas hoje, a vida ficou muito mais dentro desse digital e, portanto, não são suas escolhas. Você só faz o scroll, mas o conteúdo não foi você que escolheu, é o algoritmo que vai te dando. E isso vai formando a sua cabeça à revelia das suas escolhas. Então, a gente não faz mais escolhas. A gente só vai opinando sobre o que nos dão. Então, às vezes, quando eu faço uma pauta, se eu faço uma pauta, sabe que as pessoas falam para mim? Nossa, mas por que você está falando desse assunto agora? Esse assunto não está em nenhum lugar. Não, esse assunto está na minha vida, eu quero falar sobre. Mas esse assunto está agora no TikTok, a gente Não não vai está falando viralizar. sobre isso. Não vai viralizar. Ninguém está falando sobre isso, entende? Nós passamos a ser escravos colonizados dessas big techs e seus algoritmos, sendo que a gente nem sabe como eles funcionam. É assim E a que a gente gente está aqui chega no Bebê Reborn? assim, o Bebê Reborn já tinha sido moda em 2008, Sim. 2009, ou não, 2000, um pouquinho mais para frente ele voltou, não sei em que ano, mas sei que ele Uns 10 voltou. anos atrás, Ele mais ou menos, né? uns 10 anos, ele foi, voltou, e ele voltou agora. E vai passar, como passou o pau de selfie, a paleta mexicana, o piercing de umbigo, a calça balonê, as coisas passam, né? É que a gente mudou a velocidade da vida em que a gente precisa de pulsos, a gente precisa de hypes a cada tantos minutos, dias, a gente precisa de uma coisa nova para substituir a outra, para dar a sensação de que coisas estão acontecendo na nossa vida. E, na verdade, elas estão acontecendo só no nosso feed. Na nossa vida, elas não estão acontecendo de verdade. Que quem Uhum. está sozinho continua sozinho, quem está com problema continua com problema, e a vida digital ela só dá um alívio ilusório da vida real, que é onde a gente tem que resolver as coisas. Rosana, você passou por um monte de programas de TV também, né? A gente tá falando de internet porque você também entra nesse grupo precursor aí da internet no Brasil, né? De usuários ativos desde sempre. Mas você também passa por redações N de jornais, de programas de auditório, de programas de humor, né? Vai aí desde Gugu, Xuxa, Faustão também, né, Rosana? Se eu não me engano. Também, também. Mais recente, o programa do Porchat, enfim, um monte de coisa. Mas vamos começar Pânico, né? Por que não lembrar do Pânico também? Mas vamos começar por um outro programa que eu acho que tem tudo a ver com essa coisa de não ser medíocres, e de formação de um país, que é o Telecurso. Eu tenho muita É, curiosidade de saber sobre o Telecurso, como é que era a produção desse programa, quais os objetivos ali, se era um programa que vocês classificavam como de sucesso, e sucesso uma palavra abrangente para um programa de educação, né? Não só em questão é. de audiência, né? Mas de ensino e tudo, porque era um programa que eu acordava cedo para assistir, criança, né? Queria saber como é que calculava a área do galinheiro ali, que eram os métodos, né, do Telecurso. Que história que é essa, Rosana? Então, o telecurso ele tinha uma coisa que hoje as pessoas buscam loucamente no mundo empresarial, chama propósito. Ele tinha propósito, que era de educar as pessoas pela televisão, que é uma base instalada em quase 100% do território nacional, de graça, né, para levar conhecimento e formação, porque você se formava, você fazia formação pelo telecurso. Tinha uma outra coisa que chama ideologização total do ensino, tinha conteúdo e tinha profissionais das duas áreas envolvidas, as duas grandes áreas, a área de comunicação e televisão e a pedagogia. Os melhores nomes da pedagogia estavam lá para orientar as pessoas. Então, os roteiristas, os diretores, era tudo em função de levar ensino de qualidade com uma comunicação de fácil assimilação para o máximo de pessoas possível no Brasil, de graça.
Então, olha, você vê que era uma coisa realmente muito interessante, né? Que tinha um valor muito grande para a sociedade brasileira. E cobria todas as áreas de uma maneira divertida, visual, e confesso que era bem difícil, porque para você poder ilustrar história, num país onde só tem 500 anos, o Brasil foi descoberto em 1500 outro dia, e contar a história da humanidade, a Idade Média, séculos e séculos que o Brasil nem tinha sido colonizado ainda, o que você Uhum. tem para ilustrar? Você tem só imagem parada, então tinha que fazer tabletop, que chamava, com, sabe, fazia fusões, movimentos de câmera, mas era só livro, objeto de museu, sabe? A gente não tinha como ilustrar com a riqueza que se tem hoje. Hoje você pode fazer um vídeo simulando, sabe, assim, uma batalha na Idade Média, você faz com inteligência Sim. artificial. Gera uma A gente imagem, não, né? e gera uma imagem. Então, você não tinha isso. Então, era tudo muito difícil. Eu me lembro que eu escrevi aula de química e um dia eu tinha que falar sobre movimento browniano, das moléculas num gás que ficavam se Aham. movendo, e que se você aquecesse o gás, as moléculas se moviam cada vez mais depressa. E como é que você vai mostrar isso? Moléculas num gás se movendo mais devagar, que vão se aquecendo e vai mostrando esse movimento. Como é que você faz isso? Agitando, né? Tinha que criar, você tinha que criar. E aí eu propus, o diretor aceitou fazer um baile com uma câmera alta e as pessoas no salão de baile, e primeiro dançando uma valsa, depois vai aumentando o ritmo, depois elas estão dançando um pé de serra, e vai todo mundo sambando, e mundo se movendo. Então, sabe, então era uma metáfora visual, com música, a música dando a temperatura e o ritmo, e os casais representando as moléculas. Então, como a gente tinha menos recursos, você sabe que a miséria é a mãe da criatividade, né? Você Total. não tem recurso, Total. você tem que ser criativo, você é obrigado a ser criativo, né? Não tem só passar o dedo no fit, você tem que ter a ideia, pensar como você vai realizar a ideia, o que você vai propor para poder fazer metáfora. Então, eu acho que a gente era obrigado a ser criativo. Quem não fosse criativo nem sobrevivia nessa fartura, né? Que é onde farta tudo. A gente teve a pandemia agora e eu vi os estados quebrando a cabeça como é que eu vou levar a educação para milhares de pessoas em casa. E eu pensando, gente, isso já existe, já existiu, era o telecurso, né? Foi um sucesso, Rosana, o telecurso para vocês? É. Então, embora assim, tem duas coisas, tem sempre o fato e a percepção do fato, né? Aham. Tem muita gente que é desonesta e parece honesta, tem muita gente que é horrível e ela parece maravilhosa, e vice-versa. Então, o Uhum. fato é que realmente ele foi muito útil e foi um sucesso na vida de muita gente e fez muita gente virar um sucesso, né? A percepção é de que é um telecurso que tem lá para as pessoas. Então, muita gente não deu o devido valor, mas ele durou muitos anos, né? Foi um sucesso duradouro nesse aspecto de que ele transformou vidas, né? Transformou muitas vidas, Podia assim como voltar, viu? outros podia voltar. Eu propus durante anos um telecurso de internet para as pessoas que não sabem mexer, para redes sociais. Nunca saiu do papel. Já mil vezes Caramba, eu apresentei, que mas você vê, ideia, viu? não deveria ter um telecurso, porque todo mundo usa internet que nem tocar música de ouvido, né? Ninguém aprende, ninguém faz. Fiz um curso de internet, fiz um curso de redes sociais. Você até faz um curso para ser marqueteiro, mas você não faz um curso. Todo mundo aprende, né, empiricamente, um passando Aham. para o outro, assim. Ah, Então, genial, bom demais. Era um programa que marcou, assim, diversas gerações, né? Desde crianças, literalmente, assistindo ali, até as pessoas mais velhas. Eu lembro que era eu, meu tio e minha avó sentados, assim, numa sala assistindo. Era uma linguagem muito acessível desse programa, realmente uma coisa que marcou muitas gerações, né? Bom, passando um pouquinho da página aqui do telecurso para um negócio totalmente oposto, né? Que já vai pro lado do humor. Queria conversar um pouquinho contigo sobre o Sai de Baixo, que é outro programa que acho que marca muita gente no humor, né? Acaba sendo referência para outros programas parecidos que vêm depois, até na própria Globo, depois também, né? Para o teatro, né? E se inspira muito no teatro. Acho que vocês ali com o Miguel, com o elenco todo, tinham essa energia do teatro. Como é que era fazer roteiro para aquilo ali? Porque
parece assim que existe uma base, mas que quando eles começam a gravar, vira literalmente de cabeça pra baixo ali, né? Sai de baixo, né? É o sai de baixo É, literalmente no sentido da palavra. é. É isso mesmo? Ou realmente tinha um roteiro que era seguido à risca ali? Como é que era isso aí, Rosana? Então, a gente, nesse senso evolutivo, você vê que lá atrás, antes mesmo de ser de baixo, num tempo de uma TV preto e branco, assim, você tinha a família Trapo. Né? A família Aham. Trapo foi um dos primeiros sitcoms, que são essas comédias de tradição americana, que é Uhum. situation comedy, né? E então, a família Trapo foi muito sucesso no tempo, sei lá, da minha mãe, dos avós, assim, era a família Trapo. O Sai de Baixo passou a ser o grande sucesso do humor em TV teatralizado, porque ele era feito num palco, era bem difícil de escrever, porque você só tinha aquele cenário, não tinha externa, não tinha vários ambientes, era aquela boca de cena, aqui era uma entrada que vinha da cozinha, aqui era uma porta de banheiro e a sala, e tudo tinha que acontecer ali, né? Então, é difícil quando você só tem uma, um cenário, né? Num mundo que hoje você vê as pessoas com tantas opções, tantos cortes, tantos ambientes. Então, a gente tinha que estruturar, tinha dois núcleos, em São Paulo e no Rio de Janeiro, de Uhum. roteiristas. E a gente mandava sugestões, né, de plots, cada um mandava uma mini sinopse, assim, do seu do episódio que estava criando, e aí aprovava, e aí desenvolvia a escaleta, depois desenvolvia o roteiro, e tinha uma divisão também. Eu escrevia muito para a Magda, eu também mandava as sinopses, mas é, eu escrevia bastante para a Magda no núcleo de São Paulo. Uhum. E, claro, você tinha uma história base, mas com aquele elenco, Marisa Hort, Miguel Falabella, sabe? Eles deitavam e rolavam, Tatá, eles deitavam e rolavam, criavam, mudavam, riam em cena. Então, era uma coisa maravilhosa. E gravava duas vezes no teatro. Gravava a primeira vez, Uhum. passando todo assim o roteiro, e depois gravava a segunda vez com plateia. Então, eles tinham na edição sempre duas opções para poder usar assim, né, fazer o esquenta, mas era feito a quente, assim, com o teatro lotado e eles Que faziam como se demais. fosse uma peça. Era realmente uma coisa, um aprendizado muito grande. Você Faço tem que estar com as ideia. pessoas morando na sua cabeça. E depois, o Vai Que Cola, eu escrevi, fui roteirista do primeiro Vai Que Cola. O Vai Que Aham. Cola foi também inspirado no Sai de Baixo, como um revival. Só que Vai Que Cola tinha um cenário que gira, é giratório. Então aí era muito mais difícil de você fazer o roteiro em cenário giratório, porque você tem que cortar de um ambiente para o ator tem que ir para o outro ambiente para dar a volta ou passar para o próximo cenário. Tinha que pensar circularmente Muito assim para você ensaiado também, né? Esse fazer. É muito movimento. ensaiado esse movimento. Então você vê que as coisas vão não crescendo, mas elas vão numa evolução também, né? Não vem do nada, né? As Uhum. ideias elas vão sendo construídas também, né? Ai, tem algum episódio que te marcou mais, que você lembra com mais carinho, assim? Porque são, como você disse, são pessoas muito geniais, né? Eu imagino que o Miguel, por exemplo, ele transmite essa energia, assim, né? Eu já conversei com ele algumas vezes pessoalmente Ele é também, em incrível. alguns momentos. E é uma pessoa que realmente ele transmite ali uma coisa de ser fora da curva, né? Ele tá pensando em outra coisa ali, uma coisa muito incrível. Exatamente. Ele é muito inteligente. Não bastasse ser muito inteligente, ser um grande ator, ele canta, dança, sapateia e representa, ele ainda é cultíssimo. É um absurdo que ele entende de ópera, de arte, de tudo. Ele é muito culto. Então, eu lembro de uma vez que, assim, né, eu, roteirista, morrendo de. Você ficava assim, né? Me sentia pequenininha diante daquele elenco. E a gente sentava na mesa com todos eles, no teatro, em cima do palco, para ler o roteiro. E aí tinha um episódio que era da Magda, que ela fica inteligente naquele episódio. Esse foi um Ah, que eu escrevi. Propus escrever. Ela toma um choque, chama choque cultural. Ela toma um choque na lâmpada, na tomada, e dá uma reconfiguração no cérebro e ela vira um gênio. E no fim resulta que as pessoas não gostam da Magda inteligência, eles preferiam quando ela era mais burrinha, que ela fica muito, fica legal sendo genial. uhum. E eu fui ler esse roteiro, e como era para ela brilhar, os outros
estavam mais em segundo plano. E eu lembro que teve um comentário assim: bom, se você não tem nada para mim aqui, se quiser, eu posso atravessar a rua, sei lá, vou na academia fazer um supino e volto, porque não tem nada para mim nessas próximas páginas. E eu assim falando, não, eu- é que o episódio é mais para ela, então, sabe, ela está brilhando mais, mas tudo bem, nos outros está bem dividido. E a partir daí eu tive que contar no Word quantas palavras tinha para cada personagem em cada episódio, para tentar equilibrar, para ninguém ficar melindrado que um tinha mais texto que o outro. Administrar egos também, né, às vezes, né? É, que Tem todo isso. ator é muito vaidoso, né? Ator é Claro. aquele cara que ele está dando uma entrevista e ele fala meia hora sobre ele mesmo. Aí ele se dá conta e fala: ai, desculpa, estou há meia hora falando sobre mim. Vai, agora é sua vez. Fala você meia hora sobre mim. Maravilhoso. E passando de programa de humor para programa de humor, vamos pegar um pouquinho do Pânico aqui também, Rosana. De forma geral, na verdade, vamos pegar todos os seus programas de humor que você fez. Quais seriam canceláveis? Todos, hoje em dia, ou não? Olha, o humor antigo, digamos assim, sem consciência, Uhum. sabe? Sem realmente humor sem consciência, humor preconceituoso, o humor que, sabe, põe o outro para baixo. Era um humor de um momento onde ninguém tinha consciência de nada, sabe? Uhum. Achava que tudo, qualquer coisa justificava. A maioria desses programas hoje não tem como ter um revival. O próprio pessoal do Cacete Planeta diz que eles jamais Sim. poderiam fazer esse programa novamente. Quer dizer, não foi um ou outro especificamente, foi toda uma geração Uhum. que vivia num mundo onde o poder estava concentrado na mão de homens brancos héteros que dominavam todo o mercado, e Uhum. tudo estava alinhado para servir aqueles senhores, aí aquele poder. Era quem aprovava, era quem fazia, eram essas pessoas. Então não tinha um olhar para um mundo mais diverso, mais democrático, mais inclusivo. Essas coisas não passavam porque quem estava no poder estava confortavelmente no seu poder e nem estava muito a fim de dividir o poder com mais ninguém, né? Ah, Nem perfeito. nós, mulheres, tínhamos espaço. Tanto é que para você ser mulher, você podia ser roteirista, mas para você ser comediante, hum, não sei, porque fica feio uma mulher falar palavrão, é feio uma mulher ir lá e fazer graça, não combina, sabe? Então era isso, se não fosse homem hétero branco, cisgênero, você não estava no poder, você não mandava, não era para você. Então, eu acho que durante muito tempo, o Pânico teve um lado que era legal, que ele era meio que um laboratório de comunicação, a gente fazia experiências de comunicação que as pessoas não têm ideia o que a gente fazia. A gente criava factoides para um programa que era semanal no domingo, ficar Uhum. a semana inteira sendo comentado para poder chegar no domingo e as pessoas estarem esperando. A gente fazia loucuras assim para inventar histórias, pautar as pessoas, tal. Mas quando ele começou a ir para um lado jackass, de essa coisa que eu odeio e que é nociva e perigosa desses desafios, essa Uhum. coisa mais agressiva, de humilhação, que teve uma onda, lembra, de humilhação em todos os Lembro. Pô. programas, comia aranha, barata, era uma coisa horrorosa. Eu acho que a gente foi fundo no poço do horror até ficar tão absurdo que as pessoas falam, gente, mas agora está muito absurdo, sabe? Que foi a maneira das pessoas acordarem. Foi quando você chegou no fim da linha, no fundo do poço. O Pânico Eu saí concorria do quase com pânico o bem Fantástico antes. ali, né? Naqueles domingos ali, É. né? Teve uma época que era do Nossa, Laiká. nossa, teve uma época que o programa na Rede TV dava 13 pontos de audiência. Você tá louco no domingo. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas o que está acontecendo que dá tanta audiência? Porque ele tinha coisas que eram super abomináveis, mas tinha coisas muito engraçadas, muito criativas, sabe? Muito inesperadas, muito transgressoras, disruptivas, que caía como assim, caía perfeitamente no zeitgeist daquele momento, dos jovens Uhum. daquele momento que queriam uma televisão que não fosse assim, olá, como vai? Prazer, Pedro Vandenberg, estar aqui com você. Realmente queria dizer que, assim, há muito tempo estou esperando esse convite, tão aprazível. Era tudo muito farsesco. As pessoas se comportavam de uma maneira não natural. E o pânico veio de um jeito assim
natural e absurdo, e ele, então, foi disruptivo. Depois, né, realmente partiu para um lado que eu acho muito agressivo, muito humilhante, de muita humilhação. Você acha que daria Né? certo hoje em dia, Rosana, ou passou também? Olha, infelizmente, a coisa de humilhar outras pessoas parece que se tornou uma norma, né? Tem Uhum. muita gente hoje cuja agressividade permite isso, né? Sem contar essa coisa de desafio, que é um horror, que as pessoas se submetem, os jovens se submetem a coisas horríveis. Quer dizer, que é isso? Sabe, tem coisas muito dark, muito horríveis, assim. Não é só na Deep Web, não, é Discord, sabe, assim, em plataformas que estão disponíveis para quem quiser, não é que Acessíveis, você né? tem que, acessível, não é que você tem que ter o Tor para navegar, não, nem se fala mais em Deep Web, né? Bom, a gente falou do Pânico, falamos dos programas de humor de uma forma geral, né? E tem uma outra fase tua que me pega muito também, que é a fase da questão da adolescência infantil ali, né? Da TV Cultura, X-Tudo, Gloob Gloob. É muito diferente, né? Escrever roteiro para criança e escrever roteiro de humor para programas desse tipo. Qual que é o desafio dessa virada de chave, Rosana? A TV Cultura é assim, tem um nível de excelência para infanto-juvenil que você vê, marcou uma geração, né? É Lucas Silva e Silva, é Mundo É, da Lua, é rá tim é tanta coisa incrível. E a educação, o departamento de educação é muito sério, sabe, lá na TV Cultura. uhum, Então, a pedagogia cuida de cada roteiro, cada quadro, para ver se está não é só o texto, mas existe uma ciência por trás de você falar com uma criança, sabe? aham, O que você vai ensinar, a forma como você vai passar aquele conteúdo, aquele conhecimento. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo um quadro de humor e que a gente ia na rua perguntar para as pessoas não tinham ideia, respondiam tudo errado, assim. E aí me chamaram lá no Departamento de Educação e falaram assim, olha, a gente queria te explicar uma coisa, está tudo certo, mas tem uma ordem para você fazer. Para as pessoas rirem com você de uma coisa de um erro, de um engano, tipo comédia de erros, primeiro você tem que dar a resposta certa. Porque aí a pessoa que não sabe, ela já fica sabendo e ela já se sente apta para rir do outro que não sabe ainda. uhum, Porque se você brinca e rindo de uma falta de conhecimento e a pessoa também não sabe, ela se sente ofendida. Você está deboche, rindo né? dela, você está Uhum, debochando. E ninguém gosta do deboche, de ser debochado. Né? uhum, Então, você vê que tudo tem um jeito de você fazer. Então, você e você vê que até no próprio circo, o palhaço, ele primeiro conta para a plateia, fala, criançada, ó, quando o palhaço Chuchu chegar aqui, eu vou jogar um gelo dentro da calça dele, mas não conta para ele, não vai falar que você, tá bom? Aí as crianças já sabem, elas já estão junto com o palhaço, né, o palhaço abobrinha. Já estão junto com ele. Quando entra o palhaço chuchu e ele joga o gelinho, ele tenta jogar o gelinho e ele foge, não consegue. A criançada já ri, já antecipa. Então tem um jeito que faz com que tudo funcione, que a comunicação funcione. Claro que as pessoas vão fazer as coisas muito intuitivamente, mas existe uma maneira mais eficiente da comunicação se dar, né, de você conseguir passar a coisa. totalmente o oposto daquilo que a gente falou no começo, né? Mas sempre fica aquele sentimento também de, na minha época, que era bom, né? Eu vejo os programas, eu assisti os programas da TV Cultura e sinto falta disso hoje em dia, assim, de uma forma tão marcante para criança, para adolescente, né? Eu vejo que existem outros consumos. É legal também ter outras possibilidades de escolha e tudo. Mas na nossa época, entre aspas, nossa época, né? Mas naquela época que era bom, Rosana, fica esse sentimento também de que a gente empobreceu de alguma forma. Eu acho que é aonde você coloca, onde você coloca realmente o objetivo. Por Uhum, exemplo, tanto faz a época, se um grupo de pessoas competentes que olham para um mesmo ponto, pensando geometricamente, tem um mesmo objetivo comum, seja qual for, pode ser
louvar a Deus, Jesus, construir um prédio, fazer um movimento, uma horta comunitária, tanto faz. Mas se você tem um grupo de pessoas num plano, olhando para um ponto, você constrói uma pirâmide, um cone, você tem um ponto, uma perspectiva para aquele grupo de pessoas. Hoje, as pessoas estão muito centradas em si mesmas. Ela quer fazer qualquer coisa, por mais legal, até uma doação, ajudar uma pessoa, uma creche, mas está centrado em ela ganhar like, ela ganhar seguidor, ela parecer bacana, ela se autopromover. Veja como eu sou bacana, veja como eu ajudo os outros, veja como eu sou magnânima. O centro, o objetivo final é ela mesma. O objetivo não está fora dela, está dentro. E aí você tem milhões de pessoas que todas têm seu canal, sua mídia, sua voz, legal, só que o objetivo de praticamente todas são elas mesmas. Então é lógico que a gente está vivendo uma epidemia de solidão, cada um só pensa em si. Então a pessoa ela faz uma publicidade, ela só quer termine logo, que seja aprovado e pegar o dinheiro. Ela não se importa com a consequência, ela não se importa com os outros. Estou falando a maioria, né? Uhum. Não se importa com a consequência daquilo mais adiante, ela não pensa muito, às vezes não é nem por maldade, é por inconsequência, por inconsciência. Ela não pensa no que aquilo vai causar, se vai melhorar, se vai ser bom para uma geração, entende? Então, é muita gente vivendo no mundo autocentrado. Então o movimento fica assim, ó, o movimento vai e volta para dentro. Então parece um chafariz. As pessoas ficam jogando conteúdo e caem no chafarizinho dela mesma, entende? Então não é um rio, não é uma chuva, não é uma água que volta para o mar, não tem esse ciclo, é um chafarizinho que fica assim. Eu produzo conteúdo, eu falo da minha vida é meu lifestyle, aí eu ganho dinheiro, me visto melhor, aí eu mostro meu look, aí eu ganho mais dinheiro com o público, vou viajar, aí eu mostro minhas viagens, vai aumentando meu chafariz, mas é sempre um chafariz, sempre jorrando sobre si mesmo, sabe? Não sai dali. Então vira o quê? Um culto à pessoa. Eu não vim para o mundo para cultuar ninguém, juro. Virou uma extensão do ego, o celular, a rede social, uma vida paralela mesmo, Rosana? Mais do que isso, né? Mais do que uma extensão. Primeiro era uma extensão da mão, do corpo, do ego, do sonho, mas virou uma central multimídia, o meu canal de voz, minha emissora de TV, meu megafone, sabe? Virou assim a minha potência, né? A minha potência está depende de uma rede. E quando a pessoa fala meus seguidores, então, eu fico pensando, se essa pessoa, legal ter seguidor, legal fazer, eu acho tudo isso mundo. Mas eu gosto de saber que, mesmo assim, se me soltassem sozinha numa ilha deserta, que não tivesse cobra, nem muito animal que fosse me devorar, não fosse inóspita, eu conseguiria pescar um peixe, fazer minha casa, montar uma choupana, assim, se fosse uma ilha tropical legalzinha, Survival. eu conseguiria sobreviver, porque a gente tem dentro da gente, assim, tem o drive, tem a capacidade, tem o conhecimento, tem a disposição, tem a criatividade para poder inventar. Então, esse é um estilo de vida, e eu sou capaz de me dar bem nele. Mas se eu ficar sem ele e for para outro, eu também sei sobreviver. Eu não sou uma escrava disso. Uhum. Eu posso ficar dentro, fora, em qualquer lugar. Então, eu acho que não pode, cada um faz o que quer, mas eu acho que a gente virou muito dependente, a tal ponto que se tirar, a pessoa não sabe o que fazer, a vida dela perde o sentido, sabe? Porque ela acha que ela está no comando, mas na verdade não é mais ela perdeu o controle Questão de da própria saúde vida. já, né? Já virou isso, virou uma questão de saúde, realmente. A pessoa, um vício, né? Caiu na coisa do vício. Então, você imagina a pessoa autocentrada, viciada em alta velocidade, quebrando todas as regras para as quais a evolução cerebral foi feita. Gente, a vida tem 3,8 bilhões de anos no planeta Terra. Olha o caminho dessa evolução. Não dá para você achar que não vai pagar nenhum preço. Você sabe por que os olhos da gente são assim, um de cada lado? Repare, a gente não é um minotauro com o olho Uhum. aqui. Quando a gente mudou dessa orientação para essa, a gente passou a ver o mundo assim. E isso limitou a nossa visão. Consegue
Agora, pensar no vertical, nós estamos sofrendo de falta de horizonte. A gente não tem horizonte. Então a gente perde a dimensão, perde a noção de espaço, perde o horizonte metafórico de você ter um horizonte para a sua vida. Então a gente está colado no feed vertical, só fazendo isso. E não é assim que as coisas se dão. O sistema solar inteiro está tirando um ou outro planeta chato ali, está tudo numa grande órbita, assim, sabe? Tirando Tudo vai nesse Mercúrio, retrógrado, sentido, né? exatamente. Assim, estamos aqui no plano, sabe? Assim, é aqui que a vida acontece, não é aqui. Tudo bem. Deixa eu retomar rapidinho aqui seus programas da TV Cultura, que eu não queria ir embora aqui antes de você falar um pouquinho mais deles. Fala um pouquinho dos bastidores pra gente, né? Do X-Tudo, do Gloob Gloob. Era um período muito experimental da TV e de poucos recursos, né? O Gloob Gloob é um negócio genial, porque Genial. são dois peixinhos ali balançando o rabinho e E conversando o ali com você. trabalho, então, imagina a criação daquilo, de você ter aquele fundo de chroma key, que hoje você tem no TikTok, você põe tela verde a hora que você quiser, né, para fazer chroma key. Os próprios bonequeiros, o Mariano, articulava para mexer o rabinho, ficavam mexendo umas hastezinhas assim, para Mecânico. movimentar o peixe mecânico, para Uau. movimentar o peixe, sabe? Então, você imagina o que que era você ter que dizer que eu falei, você tinha parecido com a minha infância, você tinha que criar o brinquedo para depois fazer a brincadeira, sabe? Então você pega criança de interior, sabe, que pega a manga que cai da mangueira, que é a mangueira da manga que não acaba mais na época no fim de ano. Você pega a mangueira, faz o boizinho de manga, põe lá os gravetinhos, faz os boizinhos, e aí você brinca com os boizinhos de manga. Então você tem que criar o brinquedo para depois fazer a brincadeira para brincar com a outra criança, Ah, sabe? você me Então é um desbloqueou. processo, desbloqueou minha memória. Nossa, muito aqui. Eu cresci, minha mãe, ela é assentada pelo Movimento Sem Terra, né? E eu cresci no acampamento sem terra, e a gente fazia muito isso, essa coisa do boizinho, de fazer carrinho com, lá em Minas, né, onde eu cresci, tem uma fruta chamada lobeira, que é uma fruta do cerrado, que é uma espécie de manguinha, assim, também, uma fruta redondinha, que a gente fazia roda de carrinho. E eu cresci com muitos idosos nesse assentamento. E eles tinham as sacadas geniais, que é essa coisa das pessoas de outras gerações terem que fazer seus próprios brinquedos. Então, a bolinha de papel enrolada na sacolinha, a pedra amarrada numa sacolinha que vira paraquedas, né? O carrinho de Isso, joga para lobeira. cima, Tem de tudo, né? E eu acho que a TV Cultura bebeu muito dessa fonte de criatividade prática, assim, né? A gente via pelos programas. É uma coisa que a gente assiste hoje, parece muito simplório e tudo, né? Mas de uma é, criatividade, assim, genial. É absurdo. mas é isso, é você não ser dependente de ter. Você aperta um botão, é só isso que você faz, sabe? Você aperta Uhum. um botão. E a gente, então, era isso, tinha que criar. Eu brincava com minhas primas, minha irmã, minhas amigas, assim, brincar de chinelo, jogava o chinelo, a gente só tinha o chinelo. Jogava o chinelo, se virasse os dois para cima, se virasse para baixo, tinha que pagar uma prenda, pagar um mico, sabe? Você tinha que inventar realmente o tempo inteiro para poder brincar. Então, isso dá para você um recurso que é uma camada a mais para quando vem o digital, porque você aprende tudo que tem no digital, mas você ainda tem aquele recurso lá de trás. Quer dizer, se tudo der errado, se o avião de última geração se der um negócio, você vai lá e infla só para o barquinho ali, sabe? Se o navio moderno, você vai lá e enfia num barquinho, sabe? Assim, você ainda consegue entender o funcionamento das coisas, sabe? Você consegue viver. Não se sofria de tédio. Não, Rosana, não com tinha. qual frequência você é cancelada na internet, hein? É muito todo dia? Sim, não. Assim, não, já foi Já pior, foi? sabe? O que agora, como por exemplo, eu estou há alguns anos escrevendo coluna no F5, na Folha Na Online, Folha? Uhum. e é muito engraçado porque não importa o assunto que eu abordar, não importa. Qualquer assunto que eu escolher, vai ter alguém que diz assim: não tinha assunto melhor para comentar? Eu já vi nos Sempre vai comentários. ter esse. Ninguém consegue entender a diferença também de uma notícia e de uma coluna De de um uma opinião, comentário. não consegue, não. Fala, ah,
Não consegue falar, gente, a coluna é opinativa. Eu falo o que eu quiser, é uma coluna, não é uma investigação jornalística. Então a pessoa não sabe a diferença, né? Falar essa matéria, eu falo, isso não é uma matéria, Não sabe pegaram assim? o blog, Rosana, não viveram a época do blog. É, não viram, não pegou a época do blog. Então, mas é isso, a gente tem que lidar com toda essa infinita gama de possibilidades de interpretação do que você faz. E é isso, você joga, sabe, a pedra e lança para o mundo, e cada um vai receber e vai ver de um jeito mesmo, sabe? É isso. A Folha começou a colocar não, deixar que aparecesse, né, um número do lado da pessoa que comenta, que é o número de comentários que ela já fez dentro da plataforma. Hum, E aí um dia um cara se deu conta, eu ouvi um podcast sobre um cara contando isso, que ele era muito chato, ele criticava todo mundo, reclamava de tudo o dia inteiro. E quando começaram a botar esse número, ele se deu conta que ele tinha feito 10.195 comentários. E ele ficou assustado, e provavelmente absurdo. todos achincalhando. E ele disse que ele ficou chocado. Ele falou, Deus, eu já fiz 10, e provavelmente reclamando de tudo e de todos. E aí ele descobriu que tinha alguma coisa que não estava bem com ele. Aí você analisou, né? Você fala, não, você não está bem, amigo. Ai, ai, meu Deus. Ó, nesse mundo de não entender suas colunas, tem uma grande figura também que talvez não tenha te entendido muito bem, e que esse caso tá completando 15 anos esse ano. 15 anos, olha, tá fazendo as contas aqui. A nossa querida Tula Luana é, Que andou sumida, né? Tá andou sumida, né? sumida. Saiu de moda os Você GIFs. há 15 anos se torna um meme. É, Isso, tô chorando, Rosana. Tô tremendo, tá né? tremendo. É, como é que é o bastidor disso, assim? De que forma que você vira meme de Tula Luana? Foram 10 anos horríveis por causa disso, 10 anos de puro horror. E depois, como tudo vai passando, hoje ela já nem é mais um GIF animado. O Twitter já nem existe mais. Fora do Twitter, eu acho que ela nem existe. Ela não existe no Instagram. Nem sei se ela existe no TikTok. Não acompanhei mais. Mas, assim, é que, como tudo, né? Quando você faz o hype, ele tem um volume que nem errata de jornal. Ninguém lê a errata, né? 10 anos depois, 10 anos depois, ela fez um vídeo, ela falou outro dia num podcast também, que ela foi diagnosticada errada, que ela não tinha esquizofrenia, que ela era borderline, e coitada, ela passou 10 anos, que ela falou, eu sou esquizofrênica, ela foi diagnosticada errada, ela foi medicada de forma errada por uma profissional incompetente, Uhum. e só depois de uma década ela começou a se tratar e tomar o remédio, a medicação certa e poder melhorar, e aí ela disse que realmente, sabe, foi todo mundo tirando sarro, e inclusive eu tenho uma coisa importante a dizer sobre Opa. isso. Eu acho que as pessoas têm 15 anos de deboche e brincando com uma pessoa que tem um problema sério de saúde mental. Uhum. E tudo que eu fiz foi atentar para o fato de que ela precisava ver, porque ela talvez tivesse um diagnóstico que podia não estar certo, como não estava de verdade. Então, um dia ela falou que eu tinha razão em atentar para isso, que o diagnóstico estava errado. E há 15 anos as pessoas vêm debochando de uma pessoa que sofre muito com problema de saúde mental, sendo medicada errado, diagnosticada errado, e todo mundo rindo. E onde está todo mundo agora quando chega para falar de saúde mental, de que tem que levar em conta a minha saúde mental? Quem levou em conta durante 15 anos a saúde mental da Tula Luana? Fazendo GIF, debochando, rindo, usando ela para tudo. É o além do Ninguém vai meme, né? fazer um meia-culpa, ninguém vai fazer um meia-culpa, Uhum. ninguém vai levar em conta a saúde mental dela. Uhum. As pessoas me ameaçaram de morte, Meu chegaram a me Deus. ameaçar de morte. Teve um tempo que ela sumiu e tinha simulado um passado mal e coisas do gênero. Me ameaçaram de morte, que eu que tinha feito isso com a Tula Luana e não sei o que lá. E as pessoas usavam ela para brincar e para debochar. E é uma pessoa que realmente sofre a vida inteira com problema de saúde mental. Eu nunca debochei dela. E todo mundo, a internet inteira debochou dela. E agora que todo mundo fala em saúde mental?
Não dá para olhar para trás, ainda é engraçado usar a Tula? É engraçado usar uma pessoa em surto como um Uhum. GIF animado? Pode olhar, eu tenho 200 mil, sei lá, 300 mil tweets. Eu nunca debochei da Tula Luana. Eu nunca usei um GIF da Tula Luana. Porque qual é a graça de debochar de uma pessoa em surto? Uhum. Então, eu acho que a gente tem uma coisa para aprender aí. Assim como eu fiz um humor horrível e atendi a esses deuses do humor misógino durante muitos anos para sobreviver, até tomar consciência de que aquilo, graças a Deus, acabou. Eu acho que depois de 15 anos a gente tem que ver também que debochar de quem está em surto e tem um problema de saúde também não é engraçado, nem para GIF, nem para mim. Acho que todo mundo tinha que ir lá e apagar os GIFs da tua Luana e respeitar ela como ser humano. Massa, que massa, Rosana, ouvir isso de você. Pô, baita, baita palavra. E quantos casos, né, semelhantes também. O Chico tem aquele podcast além do meme, né? Que a gente começa a É, entender, né, também um pouco de como é que isso passa do limite, assim, né? é, Tem até um menino, um rapaz que virou meme uma época também, do Bar Mitzvah, né? o Aquele. Nissenhor O fale. Nissinhor Fale, né? Que depois ele teve que sumir também, né? Porque aquele vídeo dele repercutiu de uma forma que ultrapassou Mudou o o eixo limite, da né? vida dele, muda Uhum, o eixo de vida da pessoa. Ele só conseguiu se recuperar agora que a mulher dele é uma pessoa muito bacana, fez uma nova paródia do Nissenhor Fale, da música do One Direction, uhum. com a felicidade deles, do casamento, tocou e foi um sucesso na festa de casamento. Todo mundo cantando, sabe, assim? E ele execrou, assim, durante anos esse vídeo e ele conseguiu, sabe, Transformar, se né? transformar, fazer a virada. Mas demora, porque é Muito. uma coisa que realmente marca a vida da pessoa de um jeito que não é legal, Uhum. sabe? Que você é colocado numa posição de humilhação, Total. de errado, sabe? E eu acho que se o humor de humilhação acabou, tem que acabar também o meme de humilhação, o viral de humilhação, porque qual é o sentido de você se projetar humilhando alguém? O humor nasceu para desempoderar os poderosos sem perder a cabeça e empoderar os desempoderados. Porque chutar cachorro morto e humilhar quem está embaixo e tirar sarro de quem está em surto doente é muito fácil, né? Difícil é você ir lá e falar isso para o poderoso, para o teu chefe, para o dono da plataforma, para o presidente. Aí você não fala, né? Aí você, não, porque o cliente não vai gostar publi, né? Então você tem medo de perder a publicidade. Então você não fala mal do cliente, nem do produto, nem da marca, mas o ser humano você humilha. Então são coisas para a gente pensar, né? O que você quer São, fazer com a sua. são 30 anos de internet, né, Rosana? Já deu para amadurecer, né? Já Você deu para ver já andou um muita chão aí, coisa. Rosana Herman. É isso aí, dá para olhar o caminho, sabe? Assim, lá no Waze da Repensar, vida, lá no Waze da internet, a gente está 30 quilômetros lá na frente olhando, falando, olha lá, recalculando sabe? Olha rotas só, e tudo. recalculando rota, exatamente. Rosana, me conta então uma coisa fácil de responder, que eu gosto de perguntar para encerrar o podcast aqui sempre, aquela pergunta velha e boa, bujanriana. O que que é a vida, minha amiga? Antes de contar, eu vou contar um episódio engraçado sobre. Eu trabalhei anos em TV com Newton Travesso, Uhum, diretor muito conhecido. Sempre perguntava isso, o que é a vida para você? E ele deixava separado numa fita para quando a pessoa morresse, ele botar o nascimento e morte com essa última resposta. E as pessoas falavam, puta, Newton, você pergunta isso porque vai para sua fita do fim lá, sádico! sádico, e ninguém podia falar desse assunto. Um dia foi um convidado no programa ao vivo e não tinha como encerrar o programa, não tinha convidado. E aí a gente pediu para ele dar uma entrevista para a gente. E quando eu estava no final, a gente falou, Newton Travesso, o que é a vida para você? Ele ficou, sabe assim, porque ele sabia que a gente ia pegar a resposta e botar na fita dele, sabe assim. Maravilhoso. Mas a vida é um salto de fé, porque é um ensaio de uma peça que você não sabe nem se vai existir alguma coisa depois, né? Então, é um ensaio, é um experimento empírico, é uma experiência de fé.
porque a gente não consegue conceber o que era a nossa existência antes da gente ser concebido, e não consegue conceber o que pode ser alguma coisa depois que a gente não estiver, deixar de respirar. Então, é um exercício de fé, onde a gente precisa lembrar que a gente existe enquanto espécie, e não apenas como indivíduo. A gente é um coletivo, a gente é uma humanidade. E tudo, eu, você, o microfone, o podcast, o celular, o cachorro que está aqui do meu lado, tudo que existe, existe como uma grande consequência evolutiva de tudo que veio antes e de tudo que ainda vai vir depois. A gente é agente dessa corrente e a gente é consequência desse movimento. Então, achar que a gente faz tudo sozinho, que a gente é o fim em si mesmo, é bad trip. Para a viagem ser boa, ela tem que contar com todo mundo que está no caminho. Então, tudo bem, vou cortar essa resposta e colocar na minha fita aqui, tá, Rosana? Isso aí, eu vou pôr na minha também. Curtiu esse papo bom? Esse aqui é o podcast Bom de Papo. Toda semana nos seus tocadores de áudio favoritos. Segue a gente pelo Instagram, pelo TikTok, no @papobom. Lá a gente tem vídeos exclusivos dessa conversa. A Rosana conversando, contando algumas das histórias mais divertidas, para você compartilhar sem moderação com seus amigos. Já seguiu a gente aqui no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music? Segue a gente aí para chegar aquela notificação bonita toda semana, quando chegar episódio novo, viu? Obrigado por ouvir até aqui e até as próximas histórias.